Olá cinqueiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Apenas 5. Sabemos que o Egito é um dos berços da civilização humana, e o início de sua história remonta a cerca de 6.000 anos atrás. A Esfinge, os templos dos antigos faraós, as múmias, as grandes pirâmides, e o famoso rio Nilo citado na Bíblia, tornam a ideia de conhecer o Egito irresistível. Mas se você está pensando em conhecer o país, antes de tudo deve estar ciente de que as diferenças culturais que existem entre o Egito e os países ocidentais são enormes e até chocantes. Por isso nesse vídeo separamos 5 curiosidades sobre o Egito. Fique atento e assista o vídeo até o final, a última curiosidade é a mais espantosa. Então prepara a pipoca, chama a família para a sala, e vem com o cinqueiro. Cerveja como moeda de troca. Embora muitos pensem que a cerveja foi inventada pelos alemães, a história evidencia que a bebida já existia antes desses, e alguns historiadores até se arriscam a dizer que ela não foi inventada, e sim descoberta. Os primeiros registros datados da bebida no mundo têm aproximadamente 6.000 anos, e são atrelados aos sumérios, povo que vivia na região da Mesopotâmia. O curioso é que essa bebida que encanta milhares de pessoas pelo mundo, tinha um valor muito maior no Egito, chegando até a ser considerada moeda corrente no país, valendo mais que o próprio ouro, e sendo usada até para pagamento de salários dos trabalhadores, o que não é muito diferente do que acontece com uma parte dos brasileiros, que convertem boa parte do salário na gelada. Na época, existia uma crença entre os egípcios que a bebida poderia ser usada para tratar doenças de estômago, conforme foi descoberto por arqueólogos da região, que encontraram mais de 100 receitas medicinais sugerindo o uso da bebida como ingrediente. O gato era sagrado. Os egípcios eram muito supersticiosos e acreditavam que os sonhos sempre significavam algo. Se alguém sonhasse com a queda dos próprios dentes, significava que alguém da família poderia morrer em breve. Mas uma das superstições mais fortes era com relação aos gatos. Os egípcios acreditavam que os bichanos eram criaturas mágicas, capazes de trazer boa sorte às pessoas que cuidavam deles. Para homenagear esses animais, as famílias mais ricas os vestiam de joias. E quando esses vinham a falecer, eram mumificados à moda egípcia, exatamente como os humanos. Essas criaturas eram tão valorizadas no Antigo Egito, que caso um cidadão matasse um desses felinos mesmo por acidente, o mesmo era punido com a morte. Conta-se na história, que a adoração pelos gatos está ligada à fé egípcia na deusa Bastet, que segundo eles, era representada por uma mulher com cabeça de gato, a fim de expressar o seu companheirismo tal como o felino, levando alguns até a acreditarem que os gatos eram a própria reencarnação da deusa. Embora outras versões da história aleguem que a tremenda adoração pelos felinos é justificada pela necessidade dos egípcios, que na época sofriam constantemente com os ataques de ratos às suas plantações, comprometendo boa parte de seus ganhos. A lei da pechincha. Se você for comprar alguma coisa no Egito, evite aceitar a primeira proposta feita por um vendedor a qualquer objeto. A negociação é parte da cultura do país, e possibilita aos mais pacientes comprar um objeto por até 1/3 do valor inicialmente oferecido. Para os que estão de malas prontas para visitar o país, outra dica importante é usar a moeda local, a libra egípcia, pois desta forma é possível conseguir melhores descontos em qualquer produto no mercado, e evite compras com cartões de crédito em lojas não oficiais, o risco de você ter o cartão clonado é enorme. Trânsito caótico. Deus no céu e a buzina na terra, é assim que dá para classificar a condução de veículos no Egito, um verdadeiro caso à parte quando se diz respeito às regras de trânsito. Para começar, só é permitido dirigir os habilitados que possuem carteira egípcia,
habilitações de outros países não são válidas por lá. Mas mesmo que valessem, não seria a melhor opção, já que os táxis e Uber são baratos, e livram o turista do estresse que é dirigir no Egito. O trânsito do país praticamente não segue nenhuma lei governamental, não há sinalização, e nem semáforos. A única lei que vale por lá é a buzina. Egípcios buzinam para tudo, e alguns até dependem das outras buzinas para guiar o seu próprio veículo. Por isso não importa se o carro está com farol queimado e sem retrovisor, se a buzina estragar, os egípcios não saem de casa até trocar o acessório. Não importa se sua pista está vazia e você resolve acelerar um pouco, sua obrigação é fazer isso buzinando, assim os carros da frente vão saber que tem um veículo vindo atrás, e que se trocarem de faixa, provavelmente vão bater. Outra curiosidade é que os camelos fazem parte do trânsito em vários lugares do país, e andam lado a lado com os carros, tal como as carroças em algumas cidades do Brasil. Camelos por mulheres. Bem que eu avisei que a última curiosidade seria espantosa. Apesar de muitos se enganarem imaginando ser um costume antigo, isso acontece até os dias atuais. Os egípcios constantemente oferecem camelos em troca de mulheres, e isso acontece até com as turistas. Apesar de ser constrangedor e soar desrespeitoso, isso faz parte da cultura local. Antes dos egípcios casarem, há uma negociação, e o homem precisa pagar um dote para a família da sua futura esposa, que muitas vezes é pago com camelos. Acredita-se que essa prática de dote realizada pelos egípcios tenha impulsionado a cultura de comprar mulheres com camelos, já que esse é uma forte moeda de troca no país. Qual dessas curiosidades você achou mais surpreendente? Conta pra gente nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para não perder nada de novo. Até a próxima!